um grupo de pessoas reunidas para lutar até a morte. O grupo Chipsophilia. Aquele que os liderava era um homem chamado o Morto-Vivo, incapaz de morrer até mesmo na morte. Um jogador berserker perfeito, que vivia apenas com o propósito de matar os monstros. Esse jogador se chamava No-E-Unha. Ele estava apenas em uma das 8 dungeons negras no mundo, não conquistada por ninguém até agora, também conhecida como as profundezas do abismo. Esse era o lugar que ele poderia acabar com seus 32 anos de vida. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e participar da nossa família. Peço também que deixe seu like, tranquilo? Agora vamos conhecer como foi o desenrolar desse Mauá. A história, de fato, começa com o nosso protagonista, que se chama No. Ele estava enfrentando monstros gigantescos e feios nessa dungeon, que era uma das 8 dungeons negras no mundo. Ele simplesmente estava arregaçando e parecia estar se divertindo bastante. Ele derrota esses monstros facilmente, até que essa cobrana aí vai pra cima dele e acaba mordendo seu braço. No, simplesmente putaço da vida, balança seu braço para cima e amassa a cabeça da cobra no chão, meu parceiro, fazendo uma cratera gigante. E logo em seguida, cortando a cabeça do monstro. Só faltava esse monstro feioso aí. Ele começa a correr na direção do No, que vê a situação e já bota sua espada na frente do monstro. O feioso simplesmente cai de boca na espada do No. Ele literalmente cai de boca na espada do cara, velho. A dentada que o feioso dá é tão forte que ele acaba destruindo a espada do cara. Em seguida, o monstro dá uma tabocada na cara do No, jogando ele pra casa do cacete. Ele acaba caindo em pé, enquanto isso, o monstro ia correndo na direção do No, pra abraçar o cara, né, dar aquele abraço de respeito. Enquanto isso, o No pega uma espada pequena que estava na sua cintura, e com essa espada, o Nozão da massa acaba matando aquele monstro sem muito esforço. Sem muito esforço também não, né, que o cara meio que ficou ofegante. Assim que o No olha para o cenário, ele percebe que todo mundo tinha ido de arrasta. Todo mundo foi jogar no Vasco. Vasco tem mais de 22 caras no time. Mas meio que ele tá com o dane-se, tá ligado? Pega essa espada aí e diz que iria lidar com o chefe sozinho. O meliante então caminha até esse portão altamente assustador, para alguns, né? Porque para o nosso No, não era nada. Ele acaba abrindo esse portão. Enquanto caminhava dentro daquela sala, ele percebe que estava muito escuro. Dava para ver absolutamente nada, mas ele tinha certeza que era ali. Naquele escurinho, ele só conseguia ver um olho abrindo gigantesco. Quando esse olho abre totalmente, o No simplesmente tem sua barriga perfurada com um buraco enorme. O cara fala: que bosta foi essa que acabou de acontecer aqui, meu? Ele foi arremessado, se chocando com várias paredes, chegando a esse estado deplorável que vocês estão vendo aí. Percebendo que não tinha o que fazer, ele dando uma risada bastante irônica, dizendo: então esse vai ser o meu fim? O No acaba reconhecendo que aquele chefão era absurdamente forte. Atualmente, era impossível para a humanidade derrotar o mestre do abismo. Para quem não sabe, era aquele olho gigante que acabou deixando o cara nesse estado aí. Ele pensa: isso não é tão ruim afinal, morrer nas profundezas de uma dungeon que ninguém consegue conquistar. Para o chefe da dungeon, nada menos. Enquanto achava que estava dizendo suas últimas palavras, chega essa bela moça, essa moça formosa aí, né? Moça bem feita! Gritando para ele não morrer. A mulher estava chorando bastante e tenta curar o No de todas as formas, já que ela fala: caramba, Li Yu-Jung, então você estava vivo esse tempo todo? Ela estava chorando bastante e dando a vida para salvar seu herói, mas parece que a ferida do guerreiro aí estava bastante grave. O No começa a perguntar o que ela estava fazendo e manda ela fugir o mais rápido possível. Mas a garota, desesperada, manda ele calar a boca e diz que iria salvá-lo de todos os jeitos. Até que ela percebe que esse ferimento era bastante grave. Era um milagre ele ainda estar vivo. É aí que ela se toca e começa a pensar: é isso? Um milagre? Se eu fizer um milagre, eu posso salvar o No. Enquanto isso, o nosso garotão começa a perceber que estava morrendo, de fato, e que sua vida, em que ele matava todos os monstros buscando vingança, estava chegando ao fim. Ele não possuía nenhum arrependimento, só de não ter bagaçado essa bela moça aí. A única preocupação que o garotão tinha era de deixar sua amada para trás. Ele começa a se desculpar
por não ter tratado ela de uma forma melhor. Ele também não tinha nenhum arrependimento quanto a essa garota aí, mas ele estava preocupado com ela, que acabou de se tornar adulta nesse mundo complicado. Resumindo, obrigado por me amar, me amar. Entendi, foi nada. Apesar de todas as minhas falhas, Baek-hyun, que nome é esse, velho? Enquanto o cara tava quase indo agarrar a mão de Deus, né? A Jeong começa a acreditar desesperada, dizendo que não iria deixar seu amante morrer ali, e que se fosse preciso, ela iria voltar no tempo. Ela estava disposta a pagar qualquer preço que tivesse que pagar, mas de maneira nenhuma ela iria deixar o seu amante morrer. Então, suas mãos começam a ficar brilhantes, com um brilho dourado, enquanto ela balançava a geringonça do nosso meninão. Geringonça não, desculpa. Enquanto ela fazia a magia dela, né? Sei lá que peste ela tá fazendo aí. Bom, ela diz que ama o No enquanto toca suas partes, até que desce um brilho muito forte sobre o nosso garotão. Esse brilho é tão forte que acaba cobrindo eles dois. Nisso, só conseguimos ver um casal com um brinquedo na mão. Olha aqui, rapaz, eu não te falei que ele tava dormindo? Ah, olha, eu acho que ele acordou. O Dada? Macho, tu acordasse o menino, velho. Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Será que essa é uma memória? Mas eu não me lembro disso aqui não. Eu sou sua mamãe e eu seu papai. Você acordou porque queria ver o papai, né? Diz pra mim, meu cabeça de chaleira. Dá o dedinho aqui, mulher. Nossa, você queria segurar a mão da mamãe, né? Eu tenho dedos também, sabia? E é aí que o nosso pequeno No percebe que aquilo não se tratava de memória coisa nenhuma. Na verdade, ele não estava só vendo, ele também conseguia controlar seu corpo também. O bebê No percebe que ele não havia morrido, e sim que ele tinha voltado no tempo, para quando era apenas um recém-nascido. Nem ferrando. Eu voltei no tempo mesmo? Não é possível, velho. Mas se esse for o tal milagre, que pode fazer o impossível acontecer. E o Yang deve ter ativado o milagre antes de eu morrer. As habilidades dela estavam no nível dos 12 zodíacos, então não é de se surpreender que ela conseguiu me fazer voltar no tempo. Rapaz, ele parece muito com você. Óbvio, né? Por isso que ele é lindo desse jeito. Agora, se ele tivesse puxado ao pai, só Deus na causa. Pera aí, também não precisa exagerar, né? Eu nunca achei que veria meus pais novamente. Os pais do No acabaram morrendo quando ele tinha apenas 6 anos de idade, durante uma invasão de monstros. Desde lá, ele viveu cheio de ódio por todos os monstros, mas ele recebeu outra chance e dessa vez ele não iria desperdiçar. Ele iria mudar o futuro. Caramba, aqui ó. Ele fechou a mão. Rápido, cava uma falta que é gol. O tempo acaba passando e o No não era mais um recém-nascido. Mesmo que ele tenha suas memórias de antes da regressão, ainda era apenas um bebê. Em outras palavras, ele não conseguia fazer quase nada. Sua vida toda era resumida em comer, cagar, dormir e repetir essa merda o tempo todo. Mas finalmente, ele acabou fazendo algo que lhe deixou um pouco sem fôlego. Ele conseguiu virar pro lado. Moleque obeso do caramba, velho. Enquanto o pequeno No fazia essa façanha, essa garotinha que era sua irmã mais velha, ela comemorava o feito do No. O nosso garotão não tinha muitas memórias dela, só que tinha um momento que o No lembrava muito bem. Enquanto eles estavam no carro lá, né? Cê tá ligado, cê sabe, né? Uma viagem. Ela dizia que iria proteger o No de tudo. E isso foi o que ela disse quando lhe abraçava bem forte. No dia em que eles perderam seus pais para os monstros, voltando para o moleque, fazendo flexão, a garota comemorava como se ele tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Ela então pega ele no braço e começa a dizer que ele tinha mandado muito bem. O interesse de sua irmã nele era enorme, velho, um pouco suspeito. Ninguém sabe o porquê, né, mas vamos lá. O tempo passou, o No, um pouco mais velho, já conseguia manipular um pouco de mana. O Eunha, que nome de Deus, chama ele de No. O No já possuía seus 9 meses de idade e já começa a dispersar a mana por todo seu corpo. Antes de sua regressão, ele experienciou muitos problemas porque não tinha tanta mana dentro do seu corpo. Era por conta disso que ele estava reunindo mana de tempos em tempos até o limite do seu corpo.
Enquanto o No estava ali praticando, chega a sua irmã perguntando o que ele estava fazendo ali parado. O No, meio envergonhado, né? Enquanto ele olhava para sua irmã, ele confessa que tinha acabado descobrindo algo bastante interessante durante esse processo. Sua irmã tinha uma quantidade de mana absurda, só que uma quantidade muito grande de mana é a causa do sobrecarregamento, e isso pode ser muito perigoso para sua saúde. Por isso, ele precisava ensinar ela a controlar sua mana, antes que atingisse aquele ponto. Enquanto isso, a mina botava o moleque para ficar em pé. Sério mesmo, esse moleque parece que pesa uns 90 kg, velho. O tempo acaba passando e o No já possuía seus 4 anos de idade. Nesse tempo, ele acabou terminando de aprender a andar e ganhou a habilidade de falar. Quanto mais ele aprendia a fazer as coisas, mais tempo passava fora de casa. O No estava com sua irmãzinha, ela leva o moleque para conhecer outras crianças. O No percebe que sua irmã não era só popular com as crianças, mas até com os moradores da vizinhança. Já pelo contrário, ele não era tão extrovertido assim, mas pode falar o que quiser. O moleque tinha estilo pra cacete, velho. O moleque era todo posturado. Enquanto ele tava lá, né, na postura, né, postura, morrato. Moleque posturadão, velho. Chega essa mina aí, chamando o No, né? Ela já mete um, por que você veio aqui, hein? Não precisava. O moleque já responde à altura, né? Fui trazido pra cá à força, né? Mijin gorducha. A mina já começa a soltar, dizendo que já tinha mandado ele parar de lhe chamar assim, e que seu nome era Kim Kinjin. Beleza. A irmã do No já pergunta às crianças do que eles iriam brincar, né? Eles queriam brincar de polícia e ladrão, já que tinha bastante gente. O No começa a pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? Por que eu tenho que brincar com essas crianças, tendo 32 mais 4 anos de idade? Isso é tão infantil, velho. A irmã do Prota chega até ele e diz, irmãozinho, é a primeira vez que você brinca de polícia e ladrão, não é? Então eu vou te ensinar a brincar. Só de ver aquele sorriso maravilhoso, ele diz que valia a pena. Depois deles brincarem a tarde toda, eles estavam voltando para casa. No caminho, o No diz que estava tudo sujo, né? Sua irmã então fala, mas foi divertido, não foi? O No fala que foi, mas... quer dizer, mais ou menos, né? Enquanto isso, aparece esse cachorro aí, parecendo que tava com raiva. Ô bicho feio, velho, pô. O cara tinha um olho no peixe e o outro no gato. O No fala, caramba, ó o doguinho. Rapidamente, a irmã do No fica na frente do garoto, querendo protegê-lo. E o moleque lá, postura, meu rato. A menina, tremendo pra caramba, dizia que estava tudo bem e que iria protegê-lo. E escutando aquilo, o No lembra da cena que ela falou a mesma coisa quando eles estavam lá dentro do carro. Porém, o Prota não era o mesmo fracote de antes. Ele pega na mão da garota e diz que não. Naquela época, o garoto não foi capaz de fazer nada, só de ficar tremendo nos braços dela. Mas agora, as coisas iriam ser diferentes. Iria ser ele que iria protegê-la. Logo depois, o moleque ativa sua mana e mostra uma aura absurda. O dog já fica como? Todo melado! Em seguida, o No manda o doguinho vazar. O vira-lata sai correndo com o rabo na mão. Literalmente, ele foi com o rabo na mão, velho. Na verdade, entre as pernas, mas beleza. Agora tá vendo aquilo, já pergunta o que era aquilo para o seu irmão. O No fala, relaxa gata, eu sou forte. Confia no cara, confia no pai. A garota, muito feliz, pergunta se aquilo que ele usou não se chamava de mana e diz que queria aprender a fazer isso também. Enquanto ela tentava fazer com ele lhe ensinasse, né? Ele pensa, não era para ela ficar comovida depois disso? O No fala, beleza, eu te ensino, tá? Só para de me perturbar. Afinal, esse era o meu plano desde o começo. A garota fica muito feliz, pega na mão do seu irmão e diz que era para eles voltarem para casa, pois seus pais já estavam ficando preocupados. Bom, o incidente em que a família do No foi massacrada antes de sua regressão aconteceu, como vocês sabem, né? Quando ele tinha seus 6 anos de idade. Ele precisava impedir isso a qualquer custo. Para mudar o futuro, ele estava disposto a fazer tudo o que ele pudesse. No dia seguinte, estava o No ensinando a sua irmãzinha a usar a mana. Ela estava tentando controlar esse peão, porém, ela acaba fazendo errado, né? E o No dá uma bronca nela, dizendo que não era daquele jeito que ele tinha falado. Ele diz que ela precisava aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada. A garota acha aquilo muito difícil. Apesar dela ter nascido com a bênção da mana, ela não possuía noção nenhuma de como controlar ela. Logo depois, a garota motivada sobe as mangas, né? Da camisa e diz para seu irmão que dessa vez ela iria conseguir.
Só que ela vai toda emocionada e acaba botando mana demais. E o objeto acaba saindo pulando e ela vai lá atrás dele. E acontece essa zorra toda aí. E é aí que o garoto percebe que ela tinha um longo caminho pela frente. Logo depois, a família estava reunida vendo um pouco de televisão. A mãe do No diz que o garoto iria fazer 6 anos no ano que vem, né? E já estava na hora dele entrar para a escola. O garoto fala: sério, eu preciso mesmo disso, mãe? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Você lembra que você prometeu, né? O No mal estava aguentando esse tempo todo fazendo bagunça e outras coisas de crianças. Mas ele tinha feito uma promessa com sua mãe, né? E promessa é promessa. Que iria para a escola assim que ele fizesse seus 6 anos de idade. Parece que ele iria ter que aguentar ficar preso com um bando de crianças barulhentas e choronas. O garoto já começa a sentir dor de cabeça só de pensar nisso. Enquanto isso, eles assistiam a virada do ano ao vivo na TV. Faltava apenas 1 minuto para que aquele ano acabasse. E como todos já sabiam, de acordo com esse cara aí, né? Aquele seria o dia que estaria nos livros de história do futuro. Dá pra perceber que o pessoal estava bastante animado com a virada de ano. Só que o No não estava tão animado assim, pois ele sabia o que aconteceria depois que a humanidade havia aprendido a usar a mana. Eles acabaram ficando interessados somente no uso dela. Mas eles não sabiam sobre a onipresença da mana. Mas como assim, Matheus, onipresença da mana? É simples. Quando a mana se reúne, ela acaba criando monstros. E em 1999, logo antes de começar o século 21, um incidente aconteceu, a destruição de 1999. Nesse incidente, a Coreia do Sul perdeu 30% da população. A humanidade ficou desesperadamente aterrorizada e teve que começar a viver com o perigo de monstros surgindo aleatoriamente. E nessa nova era, o governo da Coreia anterior e suas leis perderam todo o poder. Se tornou um novo critério para a divisão de classes sociais. O poder e a riqueza na Coreia do Sul, junto com os jogadores que tinham uma mana muito forte, expulsou o antigo governo e emergiu com o mais novo poder em crescimento. Porém, quando a estabilidade foi recuperada, os danos já tinham sido grandes demais. Cidades inteiras tinham ido de base e tudo o que as regiões isoladas podiam fazer era esperar pelo fim. Nessa Coreia, onde só o desespero estava presente, uma pequena faísca acabou surgindo. Até que aparece essa mina aí na TV, que por sinal, a irmã do No acha ela muito linda. Essa mulher era a Dama Celestial. Seu nome era Lin Gael. Gael? O nome dela é Gael? Antes era uma atriz nacional e então foi nomeada como a primeira Dama Celestial. Ela também era capaz de prever a onipresença da mana, já que tinha uma característica que a dispersava, uma que veio do dom do branco prateado. Aqui já vemos algumas pessoas de roupas pretas e capuz, que se intitulavam como os 12 Zodíacos, que se tornaram as espadas protegendo a Coreia do Sul. No papel, os jogadores eram gerenciados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na verdade, a maioria dos jogadores com poder fundavam e trabalhavam em clãs. A Lin Gael, que era capaz de parar monstros e tinha a opinião pública da nação em seus ombros, acabou nomeando os maiores jogadores como os 12 Zodíacos, e os jogadores que entraram para os 12 Zodíacos ainda filiados a algum clã. Era capaz de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana, quanto o dos seus clãs para ganharem poder o bastante e controlar a indústria dos jogadores. Então depois da dama nomear todos os 12 zodíacos, ela vai até essa bola de luz e começa a implantar mana dentro daquela bola. Bom, aquela bola começa a brilhar, fazendo uma aurora como se fosse um escudo em volta do país da Coreia, que as pessoas por sinal chamavam de casulo. Rapidamente, a irmã do Prota vai lá para a varanda para ver aquele véu que estava no céu. A garota, vendo a luz que estava no céu, começa a ficar impressionada. Toda a família do No vai para a varanda e ficam admirando aquele céu lindo. Em seguida, todas as pessoas, inclusive a família do No, começam a agradecer a dama como se estivessem rezando mesmo, agradecendo por ela ter feito essa proteção em volta da Coreia, deixando todos seguros. Por enquanto, né? Enquanto a irmãzinha do Prota rezava, ela chama ele para fazer isso com ela. O No pensa: mas para que rezar, cara? Deus não existe nesse mundo. No dia em que o mundo foi aniquilado, Deus morreu. Em seguida, o céu volta a ficar escuro novamente. Enquanto isso, a irmãzinha do Prota, né, clamava muito, pedindo por favor para que Deus fizesse a família dela feliz. O No, vendo que ela estava rezando,
Ele fica muito feliz em ver que aquela agora seria a sua vida. E ele queria muito aproveitar essa vida junto com sua família. Então ele começa a rezar também. No calendário celestial marcava o ano 1. No tinha 6 anos de idade. Um incidente que fez ele perder tudo estava se aproximando. Com 6 anos, o No entrou na escola. Escola Dom Classe do Pinheiro Verde. Pessoal, temos um novo amiguinho hoje. Se apresenta aí, moleque. Meu nome é Neymar e eu jogo bola e danço. Caramba, é o Neymar. É o Neymar. Você não quer falar mais nada, não? Foi bastante curto essa sua apresentação aí. Não, tô afim não. Até que, quando menos o Nu esperava, né? Aparece aquela menina chata pra cacete que é cismada com mulher que não sei porquê, não me pergunte, tá? Perguntando por que ele estava ali. O cara tá na escola e a menina tá perguntando por que ele estava ali. Beleza. Que menina chata do cacete, velho, na moral. Ah, é você, mindinho gorducha. Você tá aqui também. Aí a mina fica pistola, né? Porque ela odeia ser chamada de gorduchinha. O professor já manda eles pararem de brigar e tenta controlar a situação pra não virar briga na creche, né? Eu jogava fogo no parquinho e falava: ó, te chamou de gorduchinha, eu não deixava. Já botava fogo no parquinho, meu parceiro. Ele diz que era para todos tratarem o No bem, né? Porque ele era um molequinho, gente boa. No segundo seguinte, as crianças vão tudo pra cima do Nu e começam a perguntar um monte de coisa sobre ele. Depois de todo aquele acontecimento, né, depois do Prota sair da sala de aula, enquanto caminhava, o Nu pensava: finalmente me livrei de tanta pergunta, é por isso que eu odeio crianças. Até que ele acaba se deparando com esse cantinho dos livros de criança. O Nu acaba gostando ali, pois pelo menos ali era um pouco silencioso, tá ligado? Mesmo aqueles livros sendo infantis, o Nu poderia matar seu tempo lendo eles. Então o Nu acaba sentando nesse banquinho aí e começa a ler seu livro de boas na dele, tá ligado? Porém, tinha essa garotinha sentada lendo também. Assim que ela vê o Nu, ela começa a ficar admirando o garoto. Até que chega esses 3 pirralhos aí pra tirar e fazer bullying com essa garota do nada. Absolutamente do nada. Eles começam a perturbar a garota, puxando o lacinho dela, né? Puxando o lacinho da cabeça dela. Ela tenta pegar de suas mãos, mas ele era mais alto que ela e deixa sua mão levantada. Em seguida, ele começa a correr com o lacinho da menina. Ela, quase chorando, começa a implorar para que ele devolvesse seu lacinho. Até que o Nu fala: que criancice. Depois do garoto escutar isso, ele pergunta: o que é que você acabou de falar aí? Rapidamente, o Prota se levanta do banco onde ele estava sentado e fica frente a frente com o garoto e chama ele de criancinha e pergunta se aquilo, fazer bullying com uma garota, era mesmo divertido. Rapidamente, o garoto despacha um soco na cara do Nu. O Prota facilmente desvia daquele soco e mete uma rasteira no garoto, fazendo ele dar 2 cambalhotas no ar. E ainda recupera o lacinho da garota. Enquanto o garoto caía, ele devolvia para a garota. O Nu diz para ela não deixar eles pegarem mais o lacinho dela. Enquanto saía de boas, né, depois de dar uma surra na criança, o garoto fala que o Nu não iria sair assim tão fácil. O Nu pensa: meu Deus, é sério mesmo que eu tô ouvindo isso de uma criança de 6 anos? Rapidamente, o protagonista vira com um olhar muito frio, olhando para o garoto que não espera muito e fica com medo. Enquanto vazava dizia: espera que você vai ver, seu moleque, você vai ver. Em seguida, a garota vai até o Nu, toca na sua jaqueta e agradece, chorando bastante por ele ter recuperado seu lacinho. O Nu percebe que a gorduchinha e o garoto que ele acabou de dar uma surra possuíam uma contagem de mana maior que o normal. Fora eles, o resto estava na média ali. Então o Nu aproveita para analisar aquela garota. A mina possuía tanta mana que deixa o nosso protagonista assustado. Provavelmente, aquela garota podia ter mais mana que a irmãzinha do Nu. E já que ela tinha jeito para controlar a mana, ela estava sendo afunilada, em vez de dispersada. Provavelmente essa garota se tornou uma dos 12 zodíacos no futuro, ou pelo menos uma das sementes criadas pelos zodíacos. O Nu, analisando a garota de perto, desconfiava, pois ele nunca tinha ouvido o nome dela antes, e mesmo que ela não se torne uma jogadora, devia pelo menos ficar conhecida com esse tanto de mana. Ele podia não saber o motivo, mas ele decide que era melhor fazer amizade com essa garota. A menina fica envergonhada, mas rapidamente aceita a proposta do Nu. O nosso garotão agora estava em um mundo onde a mana era poder, então seria interessante ele ficar perto dessa garota, considerando seu potencial. Enquanto isso, na casa do nosso meninão, a mãe dele estava muito feliz
com essa florzinha aí que o Prota tinha feito. Ele fica todo envergonhado e diz que ele tinha feito na escola. Provavelmente a mãe dele tinha pegado na sua mochila. A mãe agradece também o presente da irmãzinha do No, né? Ela comenta que estava mais bonito que o cravo de verdade. O No olha para os botos, né? E fala, caramba, então aquele negócio ali era pra ser um cravo? A mana realmente não tem noção nenhuma de trabalho manual, velho. Meu Deus. A irmã do Prota dá um pra ele também, né? O moleque já agradece. Em seguida, a mãe do moleque diz que viu que ele tinha feito 3 cravos e pergunta se ele tinha feito um para sua irmã. O garoto acaba ficando sem reação, pois na verdade, aquele cravo era para sua vovó. Antes da regressão dele, na escola, te mandavam fazer um cravo de papel no Dia dos Pais, mesmo não tendo mais pais, né? Ele teve que fazer, por causa da aula. Ele acabou colocando um cravo mal feito na sua mochila depois, mas sua avó, que organizava sua mochila para ele, decorou a entrada da casa com cravo. Mas mesmo fazendo todo ano, ele nunca entregou diretamente para ela, porque ele pensava que no momento que ele entregasse para ela, a saudade da sua família e o ódio que ele tinha pelos monstros iria se dissolver. Então ele nunca conseguiu demonstrar sentimentos para sua avó, até o dia que ela acabou falecendo. É por isso que nessa vida ele iria fazer isso. 4 de maio, o governo da Dama Celestial decidiu abrir as estradas que estavam restritas para que os cidadãos pudessem encontrar seus parentes durante o mês da família. Em preparação para os monstros aparecerem nas estradas abertas, eles contrataram os jogadores em massa, mas por causa do Kraken que apareceu sem aviso nenhum, incontáveis mortes aconteceram. A família do No, também a caminho para ir visitar a sua avó, acaba sendo atacados pelo Kraken, e por esse motivo que eles não podiam ir visitar a avó deles. O pai sugere que eles fossem até a casa da avó. O No precisava impedir aquilo a qualquer custo. Essa famosa avó aí era a avó da parte da mãe do No, já que seu pai era órfão. O moleque era adotado. A única avó que ele tinha era da parte da mãe. Antes de regressar, o Nozinho cresceu com a sua avó, depois que perdeu a sua família. Basicamente, a coroa cuidou dele enquanto ele vivia como um vegetal, depois da quebra emocional. O pai dele diz que eles não podiam sair de Seul, porque estava muito perigoso, mas esse ano ele achava que podia, pois estava mais seguro, já que o governo havia arrumado as estradas. Mas o pequeno No tenta convencer seus pais a não irem para a casa da avó. Ele pergunta se eles não poderiam ir uma próxima vez, né? Sem entender muito o porquê que o Prota estava falando aquilo, a mãe dele pergunta, mas você não disse que iria dar o cravo para sua avó? O No fala, é verdade, eu também quero muito ir lá, mas ainda assim a gente não pode sair nesse dia. Vamos lá uma próxima vez, por favor? Independente do que ele falasse agora, né, tudo iria ser considerado como fala de criança. Por isso ele estava de fato agindo como uma criança, para não criar nenhuma suspeita. Em seguida, o pequeno No, muito animado, diz que o dia das crianças estava chegando, e ele queria muito ir no parque de diversões. Ele queria ir naquele negócio que se chamava Barco Viking. Não faço ideia do que seja isso. Mas enfim, o bom é que a irmãzinha do Prota apoia totalmente a ideia do moleque, dizendo que queria muito ir nesse Barco Viking também, já que os pais do Prota nunca tinham levado eles, de fato, a um parque de diversões. Eles acabaram cedendo e dizendo que eles iriam no dia seguinte. O No fica muito feliz, pois ele percebe que tinha funcionado a sua ideia de mudar o futuro trágico de sua família. Mesmo que ele não conseguisse impedir a aparição do Kraken, pelo menos ele conseguiu impedir que eles se encontrassem. Quando No menos espera, sua mãe acaba recebendo uma ligação. Ela recebe uma notícia de que sua mãe, a avó do No, teria desmaiado. Rapidamente, o garoto fica sem entender o porquê que isso havia acontecido, já que em sua vida passada isso nunca aconteceu, antes dele ter sido aprovado na academia de jogadores, né? A mãe do Prota fala que sua mãe não tinha se machucado muito, mas ela iria ver ela sozinha. Porém, o pai do No fala que estava bastante preocupado, então ele iria ir com ela. Porém, tinha as crianças, eles não podiam simplesmente deixar os garotos sozinhos lá, né? A mãe do Prota vai até ele e diz que ela sabia que ele queria muito ir no parque de diversões, mas eles não iriam poder, pois a avó dele estava doente. Rapidamente, o No começa a ficar preocupado com a sua avó e fica perguntando o porquê que ele tentou mudar o futuro. Se ele tentasse mais alguma coisa, ele não sabia o que poderia acontecer. Então ele percebe que não podia evitar que sua família se encontrasse com o Kraken. Logo ele
Logo ele começa a entrar em uma reflexão profunda, se perguntando por que ele tinha regressado se ele não podia alterar nada de antes de sua regressão. Logo ele percebe que tinha algo que havia mudado, e essa coisa era ele. O seu eu atual era diferente do seu eu desse momento em sua vida passada. Ele acabou reunindo mana muito novo. Ele também possuía essas experiências de combate de sua vida passada. E já que o destino de se encontrar com Kraken não podia ser evitado, o No decide que eles iriam ver a vovó todos juntos. O No decide que ele iria lutar contra o Kraken. Meio que não tinha o que ele pudesse fazer, né? De acordo com o nível de ameaça para a paz da humanidade que o monstro tinha, né? O Escritório Nacional de Gerenciamento de Mana classificava os monstros como classe 9, um monstro que podia poluir ambientes e causar pragas. Tinha as classes lá, tá ligado? Da 9 a 1. A 9 era menos crítica, já a 1 era mais ameaçadora, que era um monstro que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. O Kraken era um monstro de classe 3. Antes da regressão do no tempo que ele graduou na academia, ele foi rebaixado para classe 4. Por causa da evolução dos jogadores. A maioria dos jogadores atualmente estava entre o rank C e E. Não estavam nem perto do nível necessário para lutar frente a frente contra o Kraken. Sem falar que era impossível derrotar o Kraken agora. Então, só tinha um jeito, né? O No precisava ganhar tempo até que os 12 zodíacos aparecessem para lutar contra o Kraken. Esse era o seu limite como uma criança equipada só com uma tesoura e com um estilete. Ele iria levar uma faca de cozinha também, mas meio que não ia dar certo, pois sua mãe iria perceber que alguma coisa tinha desaparecido. Mesmo com umas armas dessas, né, provavelmente ele iria conseguir causar um pouco de dano nos monstros, se ele colocasse um pouco de sua mana. Em seguida, chega a irmã do No, perguntando se ele teria terminado de se arrumar, pois já eles estavam saindo. Ele diz que estava pronto. Na viagem, a gente vê um engarrafamento do caramba, né? A irmãzinha do Prota já tinha pegado no sono, segurando nele. Percebendo que o No estava bastante alerta, a mãe fala a ele que ele poderia tirar um cochilo se ele estivesse com sono. Mas o No fala que estava tranquilo, estava de boas. No decorrer que eles iam avançando, né? Ele começa a analisar onde que o Kraken tinha aparecido. Ele lembra que o Kraken havia aparecido enquanto eles atravessavam a ponte. Mas até agora o monstro não tinha aparecido. E ele não sabia o motivo. Um dos motivos que poderia ser coerente, né? Seria por algum motivo as coisas que o No fez até agora acabam modificando o futuro. O Prota começa a implorar para que de alguma forma eles conseguissem sair dali em segurança. Mas um destino predeterminado não pode ser alterado de jeito nenhum. Acontece uma grande explosão na ponte, destruindo metade dela. A família inteira do Prota fica perplexo vendo aquele acontecimento. Parece que o Kraken finalmente havia aparecido. Um monstro de classe 3. Será que o nosso pequeno No vai conseguir segurar esse monstro até a ajuda chegar? Pô, se tu chegou até aqui e ainda não deixou o like no vídeo, tu é um comédia, velho. Na moral. O Kraken simplesmente brota e sai destruindo a ponte toda, fazendo todas essas pessoas correrem, trazendo um caos total ali naquela ponte. Aqui vemos essas pessoas tentando ajudar os civis. Porém, quando eles menos esperam, esse mano aí já vai de arrasta. Os jogadores, vendo que não tinham o que fazer, começam a fugir. Os civis, vendo os jogadores fugindo, as pessoas que era para proteger o pessoal, eles simplesmente começam a xingar todo mundo, chamando os jogadores de inúteis e de lixos. A família do Prota estava dentro do carro ainda. O pai fala que era melhor eles saírem agora, mas avisa para todos tomarem cuidado, pois estavam uma bagunça lá fora. Mesmo totalmente abatido e com muito medo, o pai tenta fazer o papel de pai, né? Mandando todos confiarem nele, que eles podiam evacuar em segurança, bastando eles ficarem calmos. Os garotos percebem que seu pai estava bem abatido, tá ligado? A mãe deles manda eles ficarem calmos e saírem do carro sem se preocuparem, pois os jogadores iriam protegê-los. Os pais saem do carro e ajudam as crianças a saírem também. O Prota acaba saindo de boa, sem nenhum problema, tá ligado? Mas por algum motivo, a Euna, assim que sai do carro, acaba caindo e não conseguindo se levantar. Ela então, tremendo bastante, começa a se perguntar o porquê que ela não conseguia se levantar, tá ligado? E andar. Percebendo que a garota estava bastante abatida, o pai diz que iria levar ela nos braços. Em seguida, ele coloca ela nos braços, enquanto os jogadores faziam a frente, tá ligado? Para que eles pudessem evacuar em segurança. Para vocês terem uma ideia de como esse monstro botava medo, até os jogadores entraram em pânico depois de verem um Kraken.
um monstro de classe nível 3. Mas os jogadores veteranos conseguiram entender a situação rapidamente e estavam focando em evacuar as pessoas, mas o Kraken não era o único problema. Eles precisavam sair da ponte antes que ela fosse de base. Enquanto um dos jogadores ajudava os civis a evacuar, ele acaba sendo atravessado por uma lança. Vendo aquela situação, o Prota e sua família ficam perplexos, sem saber o que estava acontecendo ali. Quem cravou essa lança na barriga do meliante aí foi esse monstro nomeado de Mergulhador, um monstro de classe nível 1. Esses bichos aí eram um bagulho doido. Eles simplesmente começam a atacar os jogadores com a boca e com as lanças. Alguns jogadores vão de base, enquanto outros até conseguem matar alguns. Esse cara com essa garota nos braços, quase indo dessa para uma melhor, ele pergunta se tinha alguém ali que sabia usar magia de cura. Até que aparece essa garota aí, dizendo que sabia. Mas antes que ela chegasse até eles, pula vários monstros mergulhadores, acabando com a raça de qualquer um que tivesse ali. O caos estava acionado. Enquanto isso, o Prota e sua família tentavam arrumar um jeito de sair daquela situação em segurança. Nisso, o pai deles pergunta se eles confiavam no papai. Ele diz que iria protegê-los a todo custo. Ele então grita, mandando todos correrem sem olhar para trás. Então, eles começam a correr, tá ligado? Sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o Kraken tava lá, passando o rodo na ponte e destruindo a zorra toda. Só que tem um problema. O Kraken tava fazendo uma zorra total, jogando o carro pra cima, e eles correndo desgovernados, sem olhar para onde eles estavam indo, meio que seria perigoso, porque os carros que o Kraken estava jogando podiam acertar eles. Até que um dos carros jogados pelo Kraken acaba caindo nesse caminhão de gás e fazendo uma explosão total no lado que eles estavam correndo, bloqueando o caminho deles evacuar. Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. A família do Prota, vendo aquilo, fica sem saber o que fazer. O que estava um caos acaba de ficar ainda pior. Os jogadores começam a se perguntar quando que a ajuda iria chegar. A rua estava bloqueada pelo fogo e não havia passado tanto tempo assim. Eles iriam precisar segurar mais um pouco até que o reforço pudesse chegar. O reforço que eles estavam falando era os Zodíacos. Só eles que conseguiam bater de frente com esse craque. Antes da regressão do Eunha, um dos Zodíacos chegou ali em 30 minutos depois que o Kraken apareceu. O No fica se perguntando se seria possível os jogadores protegerem todo mundo até lá. De alguma forma, eles ainda estavam conseguindo lidar com os mergulhadores, que eram monstros de classe 1, que ameaçava a sobrevivência da raça humana, tá ligado? Mas o Kraken, rapaz, o Kraken era outra situação. Ele iria botar todo mundo pra jogar no Vasco, se não chegasse ninguém que pudesse pará-lo. O No acaba tomando uma decisão, tá ligado? E mesmo que esta decisão custasse a sua vida, ele estava decidido que iria proteger sua família. Então ele pega as armas que ele tinha colocado em sua bolsa. A mãe do moleque olha pra ele e fala: "O que ele está fazendo, velho?" E assustada, pergunta o que era aquilo, né? Em seguida, o No manda seu pai e sua mãe não saírem dali até que os reforços chegassem. Eles ficam preocupados, querendo saber o que o garoto iria tentar fazer. Ele diz que os jogadores iriam protegê-los dos ataques dos monstros, mas se ficasse perigoso demais, ele manda sua irmã proteger sua mãe e seu pai, porque se ele tivesse off, a única pessoa que conseguiria controlar a mana era sua irmã. Então o garotinho começa a correr, sua família começa a gritar o seu nome, dizendo para ele não ir, mas o Prota tava com um estilete e um sonho. Enquanto isso, o No começa a usar sua habilidade Passo do Céu e ir para cima do Kraken. Essa era a única técnica de passo que ele costumava usar como jogador, antes de regressar. Era a primeira vez que ele usava naquele corpo de criança. Por conta disso, estava brotando uma pressão absurda no corpo dele de criança, como ele imaginava, né? Mas ele podia chegar no Kraken em um instante com ela. Ele continuava pulando por cima dos carros em direção do Kraken. Esse pessoal vê o Prota ir na direção do monstro, começam a gritar que aquilo era perigoso, ainda mais para um garoto. Os mergulhadores, vendo o No começar a ir para cima dele, rapidamente, com seu estilete revestido de mana, ele desvia do ataque dos monstros e corta a cabeça do primeiro. Caralho, o maluco é brabo, porra! Se esquiva do ataque do segundo, acertando sua cabeça também. Enquanto isso, o terceiro pulava na direção do No, mas ele corta a cabeça dele também.
Só que quando o garoto menos espera, ele acaba recebendo um ataque do seu ponto cego, mas por sorte ele acaba defendendo. Porém, como ele está no corpo de uma criança, ele acaba sendo arremessado para longe. Mesmo ele derrubando vários mergulhadores, eles não paravam de ir para cima do garoto. Então Prota começa a se lembrar dele antes da regressão e começa a retalhar os monstros tudinho. Ele começa a replicar os golpes que ele usava antes da regressão e percebe que seus reflexos estavam voltando. A sensação de pré-regressão, de matar todo o monstro na sua visão, nesse momento ele estava voltando a ser o morto-vivo que ele era antes de regredir. O moleque começa a retalhar todos os monstros que estavam pulando em cima dele, até que ele acaba pulando no chão. Porém, como podemos ver, tem um monstro no bueiro. Esse mergulhador quase pega o Nozão pelo pé, mas ele é mais rápido e acaba desviando, dando um salto para cima e em seguida caindo, ficando o estilete na cabeça do monstro. Enquanto isso, tinha um mergulhador no ar. Ele simplesmente arremessa a lança na direção do Nu, mas ele rapidamente desvia indo para cima do monstro. Nisso, ele acaba cortando o mergulhador no meio. Só que acaba acontecendo algo previsível. O estilete acaba quebrando, pois ele não era resistente o suficiente. Mas não tinha problema. O No puxa sua tesoura de seu bolso, quebra ela em 2 pedaços e reveste cada lâmina com sua mana. E vai continuando indo na direção do Kraken. Chegando frente a frente com o Kraken, o No diz que iria enfrentá-lo com aquilo. Rapidamente, o Kraken já lança vários carros na direção do garoto. Ele usa mana no seu corpo todo para ficar ainda mais rápido e consegue desviar daquele ataque. Ele então pula em uma das caudas do monstro e começa a correr na cauda do monstro. O Kraken então tenta acertar o Prota com outra cauda, mas o garoto acaba saltando na cabeça do Kraken, ficando suas lâminas na besta. O garoto tenta escalar o Kraken com suas lâminas, porém o Kraken tenta acertar o garoto novamente. O No percebe o ataque do Kraken e acaba pulando, desviando do ataque e caindo no chão. Pisando no chão, ele percebe que uma das lâminas da tesoura havia ido de arrasta, sobrando apenas uma lâmina. Agora, ele iria ter que dar vida com uma lâmina só. Em seguida, o Kraken tenta atacar com um de seus tentáculos, mas o garoto acaba desviando. O Kraken não parava de atacar e o No não parava de desviar. Até no ar, o moleque estava mostrando que tinha um domínio corporal absurdo, até que ele desvia de um dos ataques do Kraken. E quando estava prestes a acertar um ataque na pele do Kraken, o Kraken acaba acertando o garoto no ar, jogando ele no chão. Apesar do impacto, o garoto consegue ficar de pé. Só tinha um problema: a mana do Euinha estava chegando ao fim. A situação estava cada vez mais ficando pior. Aquela parte que o garoto estava, o Kraken simplesmente destrói os pilares que mantinha aquele pedaço de ponte, fazendo tudo desmoronar. Apesar da dificuldade, o Euinha se mostra muito persistente e consegue sair daquele pedaço que estava indo com Deus. Em seguida, o Kraken já prepara um lança-canhão pra cima do garoto. O Kraken não tava nem aí pra café com leite, tá ligado? Tá ligado quando tinha um molecote pequeno brincando com pessoas grandes e nomeavam ele de café com leite? Pronto, o Kraken tava nem aí, parceiro, pra essa regra, tá ligado? De pegar leve com o moleque. De pegar leve só porque o moleque é café com leite, tá ligado? O monstro simplesmente lança uma canhãozada, caminhãozada pra cima do garoto. O Prota, puto pra cacete já com o monstro, dá um gritão, ligando toda a sua mana no máximo, falando que o monstro estava se mostrando demais. Tá mostradinho você, né? O garoto simplesmente coloca toda a sua mana que ele tinha naquele momento na lâmina, criando uma lâmina de mana ainda maior. E ele simplesmente consegue cortar o caminhão no meio, meu parceiro. Que cena braba, velho. Eu fiquei perplexo. Não me é difícil, hein? Só que vocês lembram que a mana do No estava chegando ao fim, não lembram? Então, meio que ele usou toda a sua mana nesse ataque. Em seguida, a mana que estava revestida na lâmina acaba se dispersando e ele acaba ficando paralisado, parceiro, e caindo duro no chão, sem conseguir se mexer. O garoto se esforçava muito para pelo menos tentar levantar. Ele estava passando pelo esgotamento de mana. Quando você chega nesse ápice aí, você não consegue se mexer, mas ele se negava a desmaiar ali. Ele tenta de todas as formas mover seu corpo, pois se ele desmaiasse ali, tudo que ele trabalhou tanto iria acabar em um segundo. Com seus olhos quase fechando e ele indo conversar com Deus, ele simplesmente se recusa a ser derrotado ali.
ele simplesmente começa a se esforçar ao máximo para levantar. Então ele começa a perguntar se o crack achava mesmo que iria acabar assim. Em seguida, ele começa a lembrar de sua família. O moleque não iria aceitar não ser feliz com sua família nessa vida. Enquanto isso, o Kraken preparava outro ataque e eu acho que esse daqui não tem como desviar não, meu parceiro. Pera aí, pô, pega leve, eu sou café com leite, pô. Enquanto isso, o garoto começa a pedir um milagre, até que aparece sua irmãzinha segurando o Nu, gritando para o Kraken parar de fazer essa putaria com seu irmãozinho. Então ela acaba criando uma bola de energia ao redor deles, praticamente um escudo. Vocês sabem, né? A maioria dos poderes assim são hiper mega apelões, e o dela não era diferente. Ela simplesmente consegue parar aquele ataque do Kraken, e não só isso, ela acaba danificando a cauda do Kraken. Ela concentra tanto poder neles ali, que ela acaba fazendo um estrago daqueles. O Nu, olhando para ela, percebe que aquilo era impossível, pois esse era um milagre que ele tanto estava suplicando. Mas o milagre não é como a gente conhece na vida real. O milagre era basicamente um dom que interfere na providência e reconstrói o mundo. Antes de regressar, Eunha só conhecia 4 pessoas que receberam o milagre. Entre elas, só tinha uma pessoa que o Eunha confiava, que era sua companheira Lee Yu-jeong, a amante do Prota. Aí, editor, não é amante dele não? Então corta, pelo amor de Deus. Não! Eunha basicamente viu a enorme quantidade de mana de sua irmãzinha e pensou: e se for a Euna, ela pode ter o dom chamado milagre. A garota, enquanto protegia seu irmão, dizia que iria ficar tudo bem agora. Parceiro, aquele bagulho era tão apelão que até os ferimentos do Nu estavam sendo curados. Não só isso, né? Mas essa luz também estava protegendo eles do Kraken. Só que nem tudo é perfeito, né? Como já sabemos. E esse tal milagre aí tinha um preço bem o olho da cara pra pagar, né? As pessoas que reconstroem o mundo usando o dom do milagre pagam pelo seu uso. O garoto, bastante preocupado, pergunta se sua irmã havia se machucado e se ela estava bem. Ela, suando um pouco, fala que estava perfeitamente bem, só estava um pouco sonolenta. Nisso, a mina acaba pagando ali mesmo nos braços do Nu. O Prota percebe que a garota tinha apenas um pouco de mana sobrando, o suficiente para manter seu coração batendo. O preço que ela acabou pagando provavelmente tinha sido sua mana. O Nu coloca sua mana bem delicadamente deitada no chão, dizendo para ela descansar enquanto ele iria cuidar desse monstro desgraçado. Aproveitando que seus ferimentos haviam sido curados e sua mana restaurada, o Prota simplesmente eleva seu poder ao máximo. Nisso, o Kraken acaba abrindo seus olhos e reconhecendo que a irmãzinha do Nu era sua inimiga. O Kraken tenta atacar eles, porém, o Prota acaba cortando um dos tentáculos do monstro, apenas fazendo uma forma afiada com sua mana, dizendo que mesmo ele reconhecendo sua irmãzinha como sua inimiga, ele não iria deixar o monstro encostar nenhum tentáculo nela. Em seguida, o Kraken começa a atacar o Nu com seus tentáculos, mas graças à recuperação de mana do Prota, ele conseguia defender muito bem com suas lâminas de mana. A única coisa que mudou aqui era que o Nu recuperou sua mana, mas ele não iria conseguir derrotar um Kraken no seu estado atual. Mas tinha algo bom de tirar dessa situação. Seu futuro havia mudado. Sua família não havia morrido. O Nu não tinha nada a temer agora. Tudo que ele tinha que fazer era aguentar até que um dos 12 zodíacos aparecesse ali. Mas eu acho que tá demorando mais do que era para estar demorando. Vocês não acham não? Certamente que sim. Não era pra um desses caras terem aparecido. O moleque quase morreu, velho. Cê é louco. Quando o Kraken apareceu, esse cara aí, que estava puto porque os carros não estavam se movendo, estava lá na ponte bem perto do acontecimento. O cara tava quase quebrando o motorista na porrada, dizendo: ô seu merda, você tem certeza que você tá dirigindo essa bosta direito? O motorista tenta explicar a situação que estava acontecendo ali, mas o cara simplesmente fala que ele não deveria desistir de ser um dos 12 zodíacos. Mas o cara simplesmente fala que ele deveria desistir de ser um dos 12 zodíacos, se fosse assim, e pergunta o que cacete ele estava fazendo ali, durante um feriado prolongado.
parece até eu me perguntando o que eu estava fazendo da minha vida trabalhando durante todo o feriado de carnaval, tá ligado? O único motivo desse cara ter virado um dos 12 zodíacos era porque ele queria lutar contra pessoas fortes. Ele não tava nem aí para um monte de civis de merda. Enquanto isso, eles começam a sentir uma grande quantidade de mana. Logo em seguida, o telefone dele começa a tocar. Rapidamente, ele atende e pergunta se aquela pessoa que tinha ligado para ele tinha sentido aquela mana absurda. Essa pessoa se chamava Park Hye-rin. Ele afirma que sim. O Ryun pergunta qual era a classe daquele monstro. E o Park informa que, baseado nas informações reunidas por eles, ele era um monstro de classe nível 3. Sabendo disso, o Ryun abre um sorrisão, perguntando onde aquela besta estava. O motorista, vendo a cara daquele cara, fica sem entender o porquê que ele estava sorrindo de orelha a orelha. Só de ficar sabendo que um monstro havia aparecido, se as pessoas vissem isso, ficariam furiosas. O Park passa a informação onde o monstro se encontrava e que ele tinha certeza que ele já sabia disso, mas os jogadores que estavam no local não seriam suficientes para responder adequadamente àquela situação. Enquanto eles não sabiam a extensão total dos danos, eles receberam as informações dos jogadores de lá, que diziam ser um inferno na Terra. O Park diz que iria levar o Ryun até lá. Em seguida, o cara simplesmente sai do carro e começa a se alongar, na rua mesmo. O motorista pergunta o que ele estava fazendo agora. O cara simplesmente responde: ué, não é óbvio? Eu vou comer tua mulher, rapaz. Cê é louco, não compensa. O Ryun puxa sua espada que estava dentro do carro. Depois de se alongar bastante, o motorista pergunta se ele iria mesmo correndo até onde o monstro estava, pois levava 2 horas para chegar lá na ponte de Seong-gi-san. Mas ele diz que em 30 minutos seria mais que o suficiente. O cara simplesmente ativa sua mana no seu corpo todo, fazendo sua velocidade aumentar. Em seguida, ele começa a correr, mas o motorista não esperava menos de um líder de clã que era viciado em batalhas e que vivia para lutar contra oponentes fortes. O Lorde do clã da Labareda, Kang Ryun, o demônio das labaredas. 30 minutos depois, finalmente, o Ryun chega até a ponte e não quer saber de nada, parceiro. Quem tá certo, quem tá errado, ele simplesmente sai retalhando os monstros na espadada de fogo. Olhando para frente, ele percebe uma luz muito forte e começa a perguntar se aquilo era magia. Ele sabia que ali não tinha ninguém habilidoso o suficiente para usar aquele tipo de magia, aquele nível de magia no caso. Então significa que provavelmente era um carinha novo. Ele só não esperava que de fato era um carinha, e era muito novo por sinal. O Prota simplesmente estava lá, dando a vida contra o Kraken, até que o mano Labareda chega e já vai botando fogo e cortando os tentáculos do Kraken. E aí que o No percebe que aquele cara que ele estava tanto esperando, havia chegado. O Ryun, um dos 12 zodíacos, o demônio da Labareda, ele simplesmente taca fogo no Kraken, fazendo ele voltar para o oceano, lago, rio, sei lá que bosta é isso aí, pro aquário. O Ryun possuía o dom do inferno, um dom que pode transformar livremente mana em chamas, e também é por isso que ele era chamado de demônio das chamas. Não diga. Depois de controlar o problema, o Ryun olha para trás e vê que só tinha apenas 2 crianças. Ele conseguia ver o fluxo de mana no centro da garota. Então ele começa a se perguntar se havia sido ela que tinha usado aquela magia absurda que ele havia visto. Ele olha para o Prota e percebe que ele era o garoto que estava protegendo ela do Kraken. O Ryun chega à conclusão que aqueles caras não eram normais, então ele se pergunta o quão forte eles poderiam ficar depois que tomassem bastante leite e fermento. O demônio da Labareda diz para ele não ficar tão vigilante, pois ele não planejava lutar contra eles dois. Não ainda, Ele só estava ali por um motivo, matar o Kraken. Então ele manda eles irem para trás, que o Kraken iria sair da água a qualquer momento. Pré-regressão. O Ryun tinha encontrado o famoso morto-vivo. O cara simplesmente chamou o Prota para tirar aquele X1. Porém, o No simplesmente recusa e manda ele sair de sua frente. Mas o demônio da Labareda fala que não, que ele não estava afim também. E para ele passar, ele iria ter que lutar contra ele, querendo ou não. Então o Prota não espera muito, ativa sua mana e manda ele não se arrepender depois. Os dois começam a travar uma briga e já voltamos para onde eles estavam. O Ryun sempre foi um cara que queria lutar contra o No em sua pré-regressão, mas o No nunca conseguiu ganhar dele. A cada vez que eles se enfrentavam, ele ficava mais forte. Ele era literalmente um monstro que nasceu para lutar.
monstro de merda, por que não tá saindo, hein? Já peidou na farofa depois daquele ataquezinho, é? Quando eles menos esperam, o Kraken simplesmente começa a atacar os pilares da ponte. O Ryun começa a ficar preocupado, pois como ele iria conseguir lutar enquanto protegia as crianças? Até que alguém consegue criar pilares de mana embaixo da ponte, deixando ela instável novamente. O Ryun já fala finalmente em Santa Mãe. Essa garota que estava no helicóptero fica puta dizendo que já havia dito para ele não chamá-la assim, até porque ela era muito nova para ser chamada de mãe. O engraçado é que ela de fato é a Santa Mãe do Zodíaco Park, tá ligado? Ela diz que ele poderia ir de helicóptero até ali. Então ela pergunta por que ele foi correndo igual um idiota, tá ligado? Mas ele diz que ele tinha chegado ali, né? E isso era o que importava. Ela explica que os reforços já estavam chegando para resgatar os civis. Então ela reveste ele com sua mana, dizendo que ele podia lutar contra o Kraken sem se preocupar. Mas ele, com a marra do Vegeta, né, fala que ninguém precisava de reforços ali. Mas ela manda ele calar a boca, já que eles não tinham motivos para não usar, tá ligado? Então, já que ela estava ali, o Ryun diz que deixaria as crianças sob a sua tutela. Em seguida, o povo acaba aparecendo de fato e o Ryun não espera muito e já pula para cima do povo. O Ryun simplesmente cai dentro da água e ele ativa sua mana de fogo dentro da água. Que bagulho brabo, velho. Além disso, ele começa a andar por cima da água. Velho, o cara simplesmente consegue andar por cima da água. Sem contar que ele consegue ativar fogo dentro da água também, tá ligado? E consegue queimar a água. Velho, como assim? O Kraken começa a atacar o Ryun com seus tentáculos. Mas o demônio da labareda Brabástico simplesmente consegue defender facilmente, fazendo uma proteção absurda com seu fogo. Ele ainda lança... Você é um merda, hein? Logo depois, o Ryun começa a lançar vários ataques, mandando o Kraken perecer. Ele começa a atacar fogo no cara dentro da água. E mesmo ele dentro da água, ele continuava pegando fogo. Vendo aquela cena, o No fala: caraca, agora sim o Kraken foi derrotado. Em seguida, a Mãe Santa vai até as crianças perguntando se eles estavam bem, se estavam machucados ou algo do tipo. Então ela iria usar seu poder de cura neles, né? Porém, ela percebe que eles não estavam machucados. Ela deduz que aquela magia de antes só podia ter sido um milagre, já que tinha curado até os ferimentos deles. Ela fica impressionada com aquilo. Ela nunca tinha pensado que iria ver um milagre na sua frente. Quando ela iria tocar na garota, o No manda ela não tocar em sua irmã, mostrando uma intenção assassina e uma aura absurda. Ela não conseguia entender como que uma criança possuía uma intenção assassina tão forte assim. Logo depois, ela pergunta o que o nosso prota era. Mas nesse exato momento, chega a equipe de resgate nos helicópteros. Eles iriam levar os garotos para o hospital. Chegando no hospital, na TV passava as notícias do que havia acontecido na ponte e tudo mais. Enquanto No olhava para sua irmã, que estava na cama do hospital. Ele lembra que o médico havia lhe dito. Ela estava com esgotamento de mana, por ter mana insuficiente dentro do seu corpo. Mas ele não precisava se preocupar, já que ela iria ficar bem depois de beber uma poção de mana. Depois de saber disso, o No fica muito feliz e percebe que ninguém da sua família havia morrido e que de fato ele tinha conseguido mudar sim o futuro, tanto o seu quanto o da sua família. Logo depois, aparece a mãe e o pai do prota, com a cara abatida e fechada. Eles chamavam pelo Eunha. Ele olhando para os seus pais fala: cacete, agora eu me lasquei. A mãe do No começa a perguntar se ele havia se machucado em algum lugar. Ele diz que não, então seus pais perguntam sobre sua irmã. Ele aponta que ela estava deitada na cama, dormindo por causa do esgotamento de mana. E agora, ela estava tomando uma poção. Percebendo que estava tudo bem, o pai do No respira e, muito bravo, pergunta por que seu filho tinha ido contra a ordem do seu pai, correndo direto para o perigo. O Eunha acaba pedindo desculpas para seus pais, mas aí ele pensa: peraí, por que eu tô pedindo desculpas? Eu salvei eles. Esse é absolutamente o melhor resultado para ele. Até que ele percebe que não tinha motivo nenhum para pedir desculpas. O problema é que quando ele olha para os seus pais, né, ele percebe que eles estavam bastante preocupados com o seu garoto. Pois o Eunha tinha agido sem pensar. Como que seus pais se sentiriam se eles perdessem seu filho mais novo, né? Seus pais não estavam questionando por causa dos resultados. Eles estavam lhe questionando o porquê que ele havia assumido o risco de correr até o Kraken, mesmo sabendo quão assustador era perder um membro da família. Ele acabou agindo como queria
sem pensar em como seus pais se sentiriam. Então o garoto acaba entendendo por que ele teria que pedir desculpas, certo? Ele acaba pedindo desculpas a ele, chorando bastante. Seus pais acabam entendendo e abraçam Eunha, mandando ele não fazer isso novamente. Seu pai diz que ele não fazia ideia de quão preocupada sua mãe e ele haviam ficado. O prota chorava bastante, dizendo que entendia, mas parando para pensar um pouco, o Eunha fez tudo para que esse futuro ocorresse. Ele agora não iria mais precisar lutar contra monstros, ele só iria passar seu tempo como uma criança agora, porque isso provavelmente era o que os seus pais queriam. Na manhã seguinte, o seu pai manda ele não sair do quarto de sua irmã, enquanto seus pais passavam pelos procedimentos de alta de sua irmã. Agindo como uma criança inocente, ele diz que iria ficar ali independente do que acontecesse. Ele percebe que seus pais tinham perdido a confiança nele por causa do incidente. Ele só não sabia quanto tempo isso iria durar. Enquanto isso, o garoto comia açúcar, já que ele não tinha muito o que fazer ali para estar recuperando suas energias. Ele gosta muito do gosto do açúcar, tá ligado? Quando ele olha procurando se tinha mais, percebe que havia acabado. Até que alguém manda ele pegar esse chocolate e ele agradece, né? Mas depois de ver quem era, ele fecha a cara rapidamente. Vendo que o garoto estava congelado, o Ryun pergunta se ele não gostava de pão de chocolate também. Então ele simplesmente mete na boca do garoto o chocolate. Então ele pensa, será que já é hora desse cara morrer? Ah não, ele não morre ainda. Então ele só deve ter ficado maluco. Ah não, lembrei, ele sempre foi. Nisso, o Ryun pergunta quantos anos o garoto tinha. Ele responde que tinha 6 anos. Ele também pergunta a idade de sua irmã. E ele também responde. O Ryun pergunta o nome. Rapidamente, o garoto questiona por que ele gostaria de saber o nome de sua irmã, mas ele responde que não era o nome da garota que ele queria saber, e sim o seu nome. O garoto acaba respondendo que se chamava No Eunha. Então Ryun pergunta se ele tinha planos para entrar na academia, e diz que ele iria fazer a boa para o prota entrar na academia. O prota pensa... Esse merda só quer me matricular na academia para quando eu crescer e ficar mais forte, ele me fazer de puta e lutar contra ele como jogador. O Eunha pensa, cacete, será que esse cara já desenvolveu pessoas só para lutar contra ele? Já que não tem mais ninguém para ele lutar? Em seguida, o Ryun manda o garoto pensar com cuidado, já que ele ainda era muito novo. Enquanto vazava, ele dizia que iria lembrar do seu nome. Saindo do quarto, ele já vê sua irmã na porta e simplesmente ignora a presença dela, tá ligado? Ela pergunta se ele iria ignorar aquele assunto assim, e diz que aquilo que ela tinha visto definitivamente era um milagre. A mina tava tão fissurada nisso, né, que o Ryun já tava perdendo a paciência. Então ele fala, isso não é da minha conta, o que importa é se ela é forte ou não. Ela já chama ele de brutamontes, idiota. Mas ele fala, como você pode chamar seu irmão de idiota? Cuidado com o que você diz, hein? Você também virou um dos 12 zodíacos. E se um milagre era um dom tão raro assim, como ela estava dizendo, a irmãzinha do prota iria atrair a atenção do mundo inteiro assim que aquilo fosse relatado. Assim que isso acontecesse, ela nunca mais iria poder viver uma vida normal. De novo, né? Então ele pergunta se era isso mesmo que ela queria para a garota. Ele fala que se ela tivesse entendido, era para ela parar de prestar atenção nisso, e manda eles só irem para um café de sobremesa. Ela pergunta se ele era maluco, mas ele diz que já tinha falado para ela tomar cuidado com o que ela dizia. Ele só fala que estava a fim de comer alguma coisa doce, depois de usar toda a sua força. Um dia depois do incidente do Kraken, eles finalmente haviam chegado à casa da vovó. Chegando lá, eles já veem que a vovó estava do lado de fora da casa, esperando eles. Ela diz que estava esperando eles ali, já que ela queria muito ver eles e seus netinhos também. Quando ela chega na janela do carro para ver eles, ela percebe que os garotos tinham pegado no sono, pois estavam bastante cansados. Logo depois que o No acorda e sua irmã estava dormindo em cima dele, ele rapidamente ajeita ela e percebe que ela possuía hábitos horríveis de sono. Cê é louco, não compensa. Ele olha para os seus pais e percebe que a mãe deles tinha os mesmos hábitos e pensa, caramba, será que ela herdou isso da mamãe? Em seguida, ele cobre sua irmãzinha e vai lá pra fora refletir um pouco. Enquanto ativava sua mana, ele percebe que ela havia aumentado e se pergunta se isso teria algo a ver com seu dom. Antes de regressar, ele havia herdado um dom chamado Berserker. Quanto mais mana ele usava, mais suas habilidades físicas e mágicas aumentavam. Mas como o nome mesmo já havia entregado tudo, né? Quanto mais mana ele usasse, mais ele perdia o controle, ao ponto de ficar no modo Berserker.
Mas mesmo assim, ele acabou notando algo. Enquanto ele lutava contra o Kraken, ele percebe que não perdeu o controle. Ia ser incrível se ele pudesse usar essa habilidade sem sofrer nenhuma penalidade, né? Então ele pergunta se ele tinha entendido Berserk de maneira errada. Até que chega sua avó perguntando ao garoto o porquê que ele não estava dormindo. Ele percebe que não tinha sentido sua avó chegando e ele pensa, quando que ela veio pra cá? E nem senti ela vindo. Será a vovó do No uma zodíaca oculta? Ela senta ao lado do Nozinho, que fala que tinha dormido bastante no carro e por conta disso estava sem sono. Sua avó acaba agasalhando o garoto dizendo, independente irmão, você ainda precisa dormir bastante para virar um adulto. O garoto pensa, a vovó sempre foi assim, velho. Ela sempre que eu afundava nos pensamentos, ela vinha falar comigo. Ela provavelmente estava esperando eu falar com ela, seja sobre uma preocupação, sentimento ou até mesmo uma conversa para jogar assunto fora. Rapidamente, o garoto pergunta por que sua avó ainda estava acordada. Ela responde de uma maneira carinhosa, dizendo que era porque o garoto ainda não estava dormindo. O garoto fica todo envergonhado e percebe que ele virava uma criança toda vez que ele a via. A sua avó então pergunta se ele queria um leitinho quente. Ele, sem pensar duas vezes, acaba dizendo que não. Cê é louco, não compensa. Até que sua mãe aparece atrás dele com 3 copos dizendo, você tem certeza? O moleque toma um susto do caramba, se perguntando quando que sua mãe havia chegado ali. Beleza, menor, mas quem vai tomar esse caneco aqui então? Enquanto eles bebiam leitinho quente, eles conversavam sobre o susto que a avó tinha dado quando a mãe do No recebeu o telefonema dizendo que ela tinha desmaiado. Eles já tinham pensado o pior, né? Ela fala que teve um divaneio. Quando ela estava na escada, ela viu ele subindo elas. A mãe do garoto não estava acreditando na véia, né? Então ela diz que não estava mentindo. Aquela pessoa assinava para ela dizendo, a gente não pode deixar eles virem pra cá. Agora que ela tinha parado para pensar, aquela coisa estava falando da família deles. O Nozinho começa a parar para pensar, né? E percebe que era muito estranho pensar que isso havia sido um divaneio. Alguma coisa de errado tinha acontecido. A família toda teria ido para onde a avó deles estavam agora. Provavelmente se aquela coisa que apareceu, deveria ter falado com mais clareza, né? Eles então começam a conversar sobre os sonhos que eles tiveram. Que a avó tinha sonhado que seu marido dava um bode para ela. A mãe do Prota diz que tinha sonhado com um bode também. Negócio bem estranho, né? Mas a mãe do Eunha pergunta o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele fica meio assim e quando estava prestes a responder, começa a sentir algo estranho, como se monstros estivessem querendo tocar nele. Sua mãe vê que ele estava estranho e toca no garoto, perguntando o que ele tinha. O Eunha olha para trás dele para ver se tinha alguma coisa, né? E responde que não era nada, ele apenas não sabia o que queria ser. Bom, sua avó fala que não tinha problema nenhum dele não saber agora, pois ele ainda era muito jovem e tinha muito tempo para descobrir o que queria ser. Depois de passar por bons e maus tempos, ter muitos amigos, lutado, estudado e brincado com eles, alguma hora ele iria descobrir o que queria ser. E se ele não descobrisse ainda, era para ele continuar vivendo para descobrir uma hora. Elas abraçam Eunha, enquanto sua mãe diz que ele era bom em tudo que ele fazia, então ele iria se dar bem e que o tempo estava a seu lado. Ela também diz que o significado do seu nome, Eunha, era infinitas possibilidades de coisas que existem no espaço. Fica aquele climinho aconchegante, tá ligado? Enquanto elas dizem que estariam sempre do lado do Eunha. Logo em seguida, aparece a irmãzinha do Eunha, dizendo que também queria leite quente. Então ela também se junta a eles. Nisso, o Eunha lembra que iria dar o cravo para sua avó e entrega a ela. Ela agradece e fica muito feliz em ter recebido o tamanho presente do seu netinho, dizendo que iria pôr em cima da sapateira, porque era o melhor lugar para ver elas. Finalmente, o Eunha tinha descoberto o motivo da véia botar em cima da sapateira, que era para os vizinhos verem também. O Eunha fica muito feliz e logo pensa, eu só quero dar boas memórias para minha avó. Isso é muito legal, esse clima de harmonia entre a família do Eunha. Confesso que gostei bastante. Eu lembrei muito da minha avó enquanto eu li esse capítulo. E aqui fechamos o nosso amado recap. Caso vocês mostrem que gostaram de fato, eu estarei trazendo a continuação um pouco mais longa que o normal, beleza? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Caso queira apoiar o canal com qualquer quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Caso não tenha, tá tudo bem. Seu comentário, like e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreve aí pra gente tá batendo a meta de 30k de inscritos, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.